Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Cássio Fiani, tem muitos aqui que eu já conheço, são colegas aí que acabam ou fizeram a formação ou estão fazendo a formação. Alguns colegas trabalham conosco, a Poli está aí também, muito prazer. Obrigado por estarem aqui prestigiando a nossa aula de hoje e a nossa fala, tá? Eu vou trazer com vocês um conteúdo muito específico, um conteúdo muito rico em material, que tem muito a ver com o período, né? Nós estamos passando aí o mês de outubro. O mês de outubro é o mês de conscientização do Outubro Rosa, né? Aqui no Brasil, principalmente, e é o mês de conscientização ao câncer de mama. Então, a minha apresentação de hoje, eu vou fazer uma abordagem com vocês, correlacionando sobre isso, o Outubro Rosa, o câncer de mama e tudo aquilo que nós temos de mais atual no dia de hoje, para que nós possamos prescrever treinos com segurança. Nós vamos falar aí de condições que envolvem... Quando mudo, Cássio. Voltei. Agora sim. Mas estava mudo? Não, a gente estava te escutando. Fechou brevemente. Tá. E aí uma abordagem específica sobre câncer de mama, de como nós podemos prescrever exercícios de maneira segura para essa população, tá? Infelizmente, a população que cresce, eu vou mostrar isso nos dados que eu vou apresentar a partir de agora para vocês, tá bom? Minha apresentação aqui. E aí, vamos lá. Oi, Edna, tudo bem? Muito bom. Pessoal, quem for mandando no chat, vou pedir para as meninas irem me avisando, porque às vezes, como eu estou com a tela aberta aqui da apresentação, nem sempre eu consigo enxergar, tá bom? Então, se vocês puderem me avisando aí das perguntas, eu já vou trazendo conteúdo, já vou fazendo uma abordagem e, de preferência, interagindo aí com todo mundo em relação ao nosso conteúdo, tá bom? Então, o nosso tema de hoje é câncer de mama e exercícios físicos. A conscientização começa com você. Por quê? Porque quando nós pensamos em Outubro Rosa, nós estamos pensando principalmente no teste que nós podemos fazer em casa. Ou seja, é aquele teste de toque que nós vamos realizar, que todas as mulheres devem realizar. Por que isso? Por que isso deve acontecer? Cássio, é um exame muito simples, muito básico. E qual a importância dele? Que a partir do momento que nós fazemos o toque, o exame de toque, nós percebemos que se temos ou não algum tipo de gânglio, algum tipo de nódulo aumentado ali no seio. E a partir daí crescem as chances de tratamento. Então nós estamos falando aqui, pessoal, de sobrevida, sobrevivência, e a partir de uma coisa extremamente simples. Quando nós olhamos para exercício físico, incidência, nós vemos um caminho um pouco divergente. E aí eu já começo a aula de hoje com uma pergunta para vocês. Quem de vocês que está assistindo a apresentação de hoje, se tivesse um diagnóstico de câncer, o primeiro passo seria se matricular em uma academia? Eu tenho certeza que isso é um pouco chocante. Por quê? Porque quando nós pensamos em nos matricularmos em uma academia, nós estamos pensando em algo que remete a ser saudável, ser fitness, performance. E quando eu me torno patológico, vou pensar aqui, isso parece que é um pouco fora da minha realidade. Cássio, peraí, eu acabei de receber um diagnóstico de câncer, passei pelo médico, ele nem sempre falou que eu deveria fazer um protocolo de exercícios, e você está falando que eu devo me matricular numa academia. Estou, tá? Estou sim. Por quê? Porque hoje nós vemos resultados extremamente positivos com a abordagem do exercício no tratamento do câncer de mama, de maneira específica, no câncer em geral, mas câncer de mama em específico, e a melhora, no mínimo, das capacidades físicas que vão otimizar e vão melhorar a condição do nosso paciente, tá bom? Vamos enxergar o porquê disso. Quando nós pensamos em incidência, no Brasil, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de
todas as regiões. Tá? Então, isso... Oi, pessoal, perdão. Não? A questão que envolve a incidência, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres em todas as regiões. E, infelizmente, ele vem crescendo. Tá? A incidência do câncer de mama cresce a cada ano. Nós estamos tendo mais diagnóstico, as pessoas estão fazendo mais teste, isso aumentou, isso melhorou, isso nos traz uma perspectiva de tratamento muito boa. Tá? É claro que quando nós olhamos para os números do câncer, não dá para falar que câncer é bom, tá? Não é essa a ideia. Mas quando nós conseguimos fazer o diagnóstico e conseguimos implementar o tratamento de forma mais rápida, nós sabemos que as chances são muito maiores. Então, esse dado que eu estou apresentando para vocês, ele é um dado de 2020 e esse dado é extremamente atual, tá bom? Nós temos um delayzinho aí por conta da pandemia, muita coisa ficou para trás em relação a dados epidemiológicos, porque o Covid, né, acabou tomando toda a nossa atenção, mas são dados extremamente atuais quando nós pensamos nessa condição. Para o ano de 2001, foram estimados 66 novos mil casos de câncer de mama. Quando nós pensamos isso, é uma taxa ajustada de incidência de 43 para cada 100 mil mulheres. Pessoal, nós estamos falando de termos a cada ano, né, de um ano para o outro, 2020 e 2021, 66 novos mil casos. Ou seja, é uma população que vem crescendo. E, ainda bem, que os tratamentos vêm melhorando. E essa melhora no tratamento garante para nós uma condição extremamente importante, sobrevivência. E aí, esse embasamento, né, baseado na sobrevivência, na sobrevida com câncer, vai fazendo com que as somatórias, 66 mil num ano, 66 mil no outro, os números de pacientes oncológicos vêm aumentando a cada ano. Com licença, Cássio, Claro. a gente não está conseguindo ver os seus slides. A gente ainda está na primeira tela. Para mim está passando normal. Professor Cássio, vou dar uma dica. Quando a gente faz no PowerPoint, ele costuma fazer isso, não passar. Aí tem que estar no PDF. Nas minhas aulas sempre acontece. Aqui o meu, geralmente, não tem muito problema. Estão vendo agora? Agora sim. Sim, sim. Vamos ver se ele passa. Então, é uma somatória, pessoal, de condições que vão levando que o tratamento vem melhorando, então mais pessoas oncológicas vão tendo a cada ano. E aí, o nosso papel como profissional, o fitness trainer, profissional de educação física, é extremamente importante. Por quê? Porque para aquela pessoa que já passou pelo tratamento, a eficiência do nosso trabalho é muito boa. E para aquela pessoa que está em tratamento, é claro que nós vamos casar algumas variáveis aqui, que eu vou apresentar a vocês, mas essas variáveis trazem para nós resultados muito positivos. Tá? Dentro desses resultados, mudou minha tela? Mudou, uhum. Beleza. Dentro desse contexto, o câncer de mama é uma doença rara em mulheres jovens. E aí eu vou colocar aspas. Infelizmente, ela é mais expressiva em pessoas com 40 anos, acima dos 40 anos, mas a cada ano nós estamos recebendo mais mulheres com incidência de câncer de mama antes dos 40 anos. Cássio, você está falando que nós recebemos? Sim, eu trabalho exatamente com isso, né? Então, prescrição de exercício para tratamentos patológicos como todo, e o câncer é um deles. Hoje, em tratamento conosco, nós temos 3 mulheres que estão na faixa dos 30 anos. Então, Cássio, pode acontecer? Pode acontecer, tá? A maior parte dos casos acontece realmente com mulheres acima dos 50, ou seja, a partir dos 50 anos. Mas nós não podemos descuidar, ou seja, fazer o autoteste, fazer o toque toda semana, se possível. Isso traz uma segurança maior de que nada de errado está acontecendo. Existe também câncer de mama em homens, tá? Nós estamos falando aqui da glândula mamária, tá? A incidência é extremamente pequena, ela é de apenas 1% nos homens, mas nós temos uma incidência aumentada nas pessoas que usam esteroides anabolizantes. Alguns deles
aromatizam, e aí nós temos consequências disso, gerando o que nós chamamos de ginecomastia, tá? Então, a gente precisa se atentar a essa condição. Aquelas pessoas que acabam fazendo uso de esteroide anabolizante precisam se atentar. O aumento da glândula mamária também vai levar a uma condição como se fosse um câncer de mama apresentado na mulher. Geralmente passa por um procedimento cirúrgico, retira-se aquela glândula mamária e aí acaba fazendo uso no tratamento com algumas drogas. Qual é uma das drogas mais usuais no tratamento do câncer de mama? Uma delas chama-se tamoxifeno, tá? Então, usa-se tamoxifeno para poder controlar aí a relação hormonal e não ter mais aromatização do ciclo. Então, é uma condição aí que a gente vê e acontece também em homens, tá bom? Nós temos que tomar um certo cuidado disso. E a questão que envolve a mortalidade? Cássio, nós estamos falando de uma doença que, quando a maioria das pessoas recebe diagnóstico, é mais ou menos assim, olha, você está com câncer, a primeira coisa, o primeiro impacto é, vou morrer. Né? E a gente sabe que o impacto, infelizmente, do câncer é muito grande. E na mortalidade proporcional por câncer em mulheres, em 2019, os óbitos por câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país. Então, câncer de mama realmente é aquele que mais, né, nós temos mulheres cometidas e o maior número de incidência na mortalidade, representando 16,1% desse total. Então, é realmente uma doença que nos preocupa. Esse resultado, né, esses relatos aí, são de 2021, realmente atual, é do ano passado, e nós temos que realmente nos preocupar com essa condição para que nós possamos, cada vez mais, direcionarmos a nossa atuação na melhora desse quadro, tudo bem? Então, o papel nosso aqui é falar que nós vamos evitar câncer. Poxa, eu gostaria muito de falar isso para vocês. Nós sabemos que exercício físico e dieta, nutrição controlada, diminui muito a incidência de câncer. Só que nós temos um problema. Ninguém faz exame de câncer antes de ter câncer, né? Concordam? Ninguém faz exame de câncer. Ah, eu vou lá hoje pedir um PET scan. Eles não liberam o PET scan para o Cássio, porque o Cássio não tem nenhuma incidência, tá? Mas mesmo assim eu quero fazer. Pode ser que você não tenha nenhum relato ali. Ah, não, eu vou fazer de antígeno carcinogênico. Tá bom, ninguém pede antígeno carcinogênico para ninguém, para alguém que não tenha quadro oncológico. Então, o diagnóstico sempre acontece após um episódio tumoral, tá bom? Então, a ideia, claro, que é evitar esse quadro. Se a gente conseguir fazer isso, melhor para todos. Quanto mais eu consigo evitar o problema, maiores as chances de eu não tê-lo lá na frente. Cássio, exercício físico e dieta podem evitar? Os estudos mostram que sim. Todos os estudos que eu vou mostrar a vocês, que eu vou falar aqui, são estudos, claro, com pessoas que já têm um quadro de câncer, tá bom? Mas esses quadros mostram que o exercício físico tem um impacto extremamente favorável dentro dessa condição. E, quando nós falamos em rastreamento, ele é o primeiro passo para que a gente diminua os problemas oncológicos. Como assim rastreamento? Quando nós pegamos aí a sociedade ou órgão no Brasil, o Ministério da Saúde, o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e quando pensamos aí no Reino Unido, o National Health Service, o American Cancer Society, ou seja, são órgãos de rastreamento. Esses órgãos solicitam que a periodicidade do exame aconteça da seguinte maneira: a cada 2 anos, anual, e o maior tempo que nós temos é a cada 3 anos. E isso a partir de 50 anos para cima. Existem 3 órgãos brasileiros, 3 entidades brasileiras que passaram a fazer o rastreio antes, tá? Ou seja, ele, a partir dos 40 anos, passa a ser indicado. Nos Estados Unidos, ele é opcional de 40 a 44, e de 45 para cima, ele passa a ser anual, tá? Então, o rastreamento, ele é o primeiro passo para que eu possa tratar de forma mais rápida, mais veloz, o câncer. Tudo bem? Aqui no Brasil, nós temos o Hospital do Câncer, que é aqui em Barretos, é pertinho de onde eu moro, tá? Eu acabei tendo o privilégio de trabalhar com eles de maneira aí direta. Por incrível que pareça, é o maior hospital de tratamento oncológico da América Latina. Só que,
para vocês entenderem daquilo que nós estamos trazendo hoje aqui para vocês, do profissional de educação física, o fitness trainer, falar em relação a isso, há 4 anos atrás, agora 5 anos atrás, eu fui convidado para montar o protocolo que seria usado dentro do Hospital do Câncer em Barretos, porque não tem profissional de educação física trabalhando ainda no hospital. Ou seja, você tem as áreas de trabalho, as áreas de atuação, o tratamento multiprofissional paciente, mas ainda não tínhamos profissionais de educação física atuando lá. A pandemia acabou dando uma parada nisso tudo, porque logo nós íamos implantar o projeto, foi em março, né, de 20, foi quando exatamente começou a pandemia, e aí postergou-se um pouco isso aí, toda a parte de financiamento que nós tínhamos mudou um pouquinho os projetos. Mas foi o primeiro passo para a construção de um modelo dentro do hospital que é referência no Brasil e na América Latina em tratamento oncológico. Então, vocês entenderem o nível de condição que nós estamos trazendo para vocês. Ou seja, nós não temos isso ainda firmado. E quando nós pensamos, pessoal, não estou aqui fazendo marketing e nem merchandising, pensando aí em uma condição de trabalho, mas quanto mais profissionais, fitness trainer, personal trainer, nós tivemos no mercado falando sobre isso, que é possível melhorar a condição do paciente oncológico, que é possível tratar o paciente oncológico com exercício físico, mais pessoas nós teremos aderidas ao modelo. E eu estou falando aqui para vocês como uma referência no assunto, como uma referência que fala sobre isso e trabalha com isso de forma direta, que nós podemos melhorar muito a condição de vida desse paciente. O acesso aos exames de rastreamento é ainda desigual no país, né? Quando nós olhamos para o acesso ao exame, ele ainda é desigual, tá? Nível de escolaridade, até cor e raça, nós temos ainda uma certa dificuldade para chegar em algumas regiões. Eu falo muito do Hospital do Câncer, realmente, porque tem as carretas que vão em várias cidades, nós temos carretas em vários estados que acabam fazendo esse processo de rastreamento, e quando o tratamento precisa ser instituído, muitas pessoas se direcionam para Barretos para dar sequência ao tratamento, tá bom? A cobertura desse processo todo variou de 49%, entre mulheres sem instrução e com escolaridade fundamental, naquelas com nível superior de 77,8%. Ou seja, as mulheres com maior nível de instrução fazem mais autoexame. Essa é a condição. Ou seja, o rastreamento precisa ser efetivo. E quanto mais pessoas falam sobre isso, mais normal se torna. Tá? Então, isso é extremamente importante. Quando nós pensamos numa condição que envolve aí os sintomas, nós temos que pensar que esses sintomas vão desde um caroço na mama, tá? Um gânglio aumentado, um nódulozinho na mama, a liberação de um líquido pelo mamilo. Se essa mulher, claro, está em processo aí de amamentação, nós temos o quadro aí, liberação de leite ali. Amamentar parece diminuir bastante a incidência de câncer de mama, mas toda a resposta metabólica também fica alterada. Então, fazer o acompanhamento mesmo durante esse período é extremamente importante, tá? Os nódulos realmente são os fatores principais, vermelhidão, coceira, todos esses são sintomas importantes que você, mulher, precisa ficar atento, tá? São condições aí que você precisa se conhecer. Cássio, mas eu tenho meu parceiro, minha parceira, e ela pode fazer? Claro, qualquer pessoa pode fazer o exame, tá? Nós falamos do autoexame aqui por ser algo muito íntimo, tá? Mas não é incomum. Na minha esposa, muitas vezes, eu faço o exame nela. Toque ali ontem, ela ainda me questionou, porque tinha a apresentação de um caroço um pouquinho mais enrijecido, mas minha esposa ainda amamenta, então tem um quadro aí que tem amamentação, então muitas vezes passa por um acompanhamento, tá? Mas tem que ser feito. Isso fica bem claro para todos que estão me ouvindo nesse momento aí. E os efeitos do exercício físico frente a isso. Nós temos um trabalho muito legal, é um trabalho publicado em 2021, é uma revisão, tá? Um estudo, né, sobre a eficácia do tratamento, muito interessante. Ele mostra para nós as seguintes condições. Primeiro, que nós temos efeitos diretos do exercício no crescimento do tumor e metástase. Ou seja, fazer exercício pode diminuir o crescimento tumoral e a redução no número de metástases. Segundo, taxa de conclusão do tratamento. O exercício físico promove uma maior taxa de conclusão do tratamento. E o que isso mostra para nós importância, Cássio? Que quanto mais próximo do 100% for o tratamento,
maior a chance desse câncer voltar. Então, olha que interessante. Então, se o exercício físico conseguir, pelo menos, fazer com que a mulher conclua o tratamento, nós já estamos num lucro bem grande. E outra condição é a eficácia do tratamento. Ou seja, esse tratamento, pelo exercício físico, ou seja, combinando exercício físico, pode tornar o processo mais eficaz. E isso garante para nós realmente um trabalho extremamente importante. Por quê? Porque, em termos de efeitos diretos, o exercício físico demonstrou retardar o crescimento e a progressão de tumores em estudos pré-clínicos. Há evidências emergentes de que o exercício induz efeitos antineoplásicos em níveis sistêmicos e intratumorais. Cássio, quando nós falamos de estudos pré-clínicos, pessoal, nós estamos falando de estudos, muitas vezes, com camundongos. E aí você pode me perguntar, Cássio, como que eu pego algo que foi feito no camundongo e trago para cá? Porque não dá, pessoal, para testar algumas coisas direto no ser humano, tudo bem? Por quê? Porque eu corro alguns riscos. Como nós não sabemos o efeito de algumas coisas, imagine se eu estou tratando a sua mãe, a sua avó. Como que eu posso aplicar alguma coisa nela que pode reduzir o tempo de vida dela ou piorar o quadro clínico? Então, isso não é permitido. Então, nós não fazemos dessa forma. Então, tudo que eu estou apresentando aqui para vocês são estudos clínicos, publicações sérias nas maiores e melhores revistas científicas que nós temos no mundo, tá bom? Então, não tem nada que fale assim, eu acho que melhora, pode ser. Não, não, não. Aqui não tem achismo, tá bom? Então, nós estamos falando que o exercício físico aplicado de forma pré-clínica, né, lá nos camundongos, ele retarda o crescimento tumoral e que ele tem fator antineoplásico, ou seja, que ele pode prevenir o aparecimento de novos tumores. Quando nós metemos já para estudos clínicos na população em geral, eles mostraram que o exercício melhora alguns efeitos colaterais, traduzindo em melhoras na taxa de conclusão do tratamento. Quer ver um efeito colateral que o exercício tem a capacidade de mudar? Os quimioterápicos são extremamente agressivos, só que nós precisamos deles. Não tem como fugir do tratamento quimioterápico. Se eu for fazer um levantamento aqui da maior incidência de publicações, a grande maioria são com quimioterapias. As comparações são baseadas com efeitos quimioterápicos. Para vocês terem ideia, o exercício físico, quando é aplicado na dose certa, ele consegue diminuir o efeito colateral da quimioterapia. E essa diminuição do efeito colateral da quimioterapia faz com que a mulher, no caso aqui do câncer de mama, se sinta melhor, tenha menos problemas trazidos pela quimioterapia e possa dar sequência ao tratamento quimioterápico. Essa sequência melhora muito a condição, porque concluir o tratamento aumenta muito a chance de sucesso no tratamento oncológico. O exercício físico ele pode melhorar a eficácia dos tratamentos contra o câncer devido a efeitos sistêmicos, melhorando a função imunológica e metabólica, reduzindo, inclusive, o processo de inflamação. E, de forma local, ele melhora a vascularização do tumor, fluxo sanguíneo e infiltração. O que isso traz para nós de direcionamento? Que, quando nós vamos aplicar o exercício físico, eu vou entender, quando eu converso com o oncologista, qual será o procedimento, qual é o quimioterápico que vai ser usado, qual é a condição da minha prescrição, como que eu posso otimizar o resultado da quimioterapia. Muitas vezes aumentando o fluxo sanguíneo naquela região, fazendo com que o tumor receba mais aporte sanguíneo. As células tumorais, como elas se formam, elas trazem mecanismos que nem sempre têm a capacidade vascular otimizada. E por elas não terem capacidade vascular otimizada, aquele tumor, aquela célula tumoral, não é completamente perfundida por sangue. Ou seja, ela não recebe aporte, perdão, ela não recebe aporte sanguíneo. E dessa forma não recebe oxigênio. Agora, o exercício físico pode aumentar o fluxo sanguíneo na região. Cássio, e o que isso melhora? Por que aumentar o fluxo sanguíneo ali? Porque eu posso fazer com que, inclusive, a célula tumoral receba mais quimioterápico. Quando eu aumento o fluxo sanguíneo na célula tumoral, eu faço com que ela receba mais quimioterápico. Olha que interessante.
As células do nosso corpo não identificam a célula tumoral como sendo uma célula ruim, porque, teoricamente, a célula tumoral é uma célula do meu próprio sistema. Só que as células sistêmicas são mais vascularizadas do que a própria célula tumoral. Essa condição de maior vascularização, dependendo da situação, faz com que elas recebam mais quimioterápico do que a própria célula tumoral. Aí fala assim, poxa, Cássio, eu estou dando quimioterápico para matar a célula tumoral, mas ela não recebe todo aquele quimioterápico? Não, porque todas as nossas células recebem também um pouco daquela quimioterapia. E dentro dessa condição, quando nós colocamos exercício físico, nós otimizamos essa condição de chegada do quimioterápico nessa célula tumoral. Então, essa é uma condição já viável. Em 2005, um trabalho trazido por uma equipe liderada pelo Jones, ela foi trazida em modelo animal, né? Foi trazido pelo modelo animal, testado, né, um tipo de câncer chamado câncer de mama triplo negativo, e ele tentou olhar a eficácia do exercício físico no tratamento. Olha que legal, o exercício sozinho melhorou a sobrevida em 16%, em comparação ao grupo controle que não melhorou nada. Então, quando nós olhamos exercício físico sozinho, só aplicação do exercício físico, nada diferente, ou seja, só coloquei exercício físico naquele grupo, ele melhorou em 16% a taxa de sobrevida. No entanto, o exercício somado com um quimioterápico chamado doxorubicina resultou em uma sobrevida 20% menor quando comparado com doxorubicina isolada. Cássio, peraí, você está falando então que quando se combina exercício com um tipo de quimioterápico, pode ser que o quadro seja pior? Pode. Por isso que nós precisamos ter uma ligação, um contato com o médico. E aí, nesse contato com o médico, é trabalhar em harmonia, um trabalhando com o outro. Dentro dessa condição, eu não estou dizendo que o exercício é ruim, só estou dizendo que o exercício físico, durante o tratamento quimioterápico, se for usado doxorubicina, eu não aplicaria ele junto. Ou seja, eu esperaria o processo quimioterápico primeiro, para depois eu entrar com o tratamento de exercício. Só que os quadros vêm melhorando. E dentro dessa melhora, o grupo liderado por Betoff descobriu que o exercício sozinho reduziu o volume tumoral em comparação com o controle de 800 milímetros para 600 milímetros. E um outro grupo liderado por um camarada chamado Corey reduziu de 0,37 para 0,05 centímetros. Além disso, o exercício mais o tratamento, né, agora quimioterápico, com uma outra droga chamada ciclofosfamida, aumentou o efeito do tratamento isolado na redução do volume tumoral. Ou seja, a combinação de drogas e exercício podem produzir efeitos diferentes. A doxo, como eu falei antes, o que nós fazemos hoje? Aplicamos exercício primeiro, reduzimos o volume tumoral. Quando essa pessoa tem tempo, tá, para entrar no tratamento, ela entra no tratamento quimioterápico, a gente suspende o protocolo de exercício e, na sequência, ela vai fazer o procedimento cirúrgico e nós retomamos o exercício físico. Com o ciclofosfamida, nós fazemos isso de forma íntegra, ou seja, começa o tratamento com alimentação, exercício, quimioterapia, e depois faça o procedimento cirúrgico. Ou seja, por que, Cássio? Por que retardar o procedimento cirúrgico? Primeiro, que a célula tumoral ela não tem uma forma muito bem definida. E aí as áreas, as margens para fazer o procedimento cirúrgico são mais complicadas. Se esse tumor está muito grande, eu tenho uma área muito grande de procedimento cirúrgico. Agora, se o tumor reduz, eu melhoro bastante o procedimento cirúrgico, ou seja, ele é menos invasivo. E aí, as chances que eu tenho de contaminação, as chances que eu tenho de sobrar células tumorais espalhadas ali, para que eu consiga fazer todo o quadrante, né, de retirada, se torna muito mais efetivo. Então, a combinação de algumas drogas e a combinação de alguns tipos de exercício vão trazer para nós resultados muito favoráveis. Agora, quais tipos, né? Quais tipos de exercícios são melhores? Eu vou trazer para vocês aqui uma segmentação, falando agora de exercícios aeróbios. E aí, vou falar para vocês sobre o efeito do exercício aeróbio de resistência, né? Um peptídeo mitocondrial chamado MOTS. E aí parece que a mitocôndria é a grande sacada ali, é o grande vertente das pesquisas, tá bom? Os trabalhos
maiores de 6 meses, tá? Após o tratamento, são fisicamente inativos, IMC maior que 25, ou gordura corporal acima de 30, e circunferência da cintura maior que 88. Essa foi a característica das pessoas analisadas nesse trabalho. Os pacientes receberam, em média, 3 sessões de exercícios individuais supervisionados. Cássio, por que supervisionado? Porque nós vamos ver que grande parte dos pacientes oncológicos não vão fazer exercício supervisionado, vão fazer simplesmente exercício prescrito, ou seja, eles nem sempre estão ou estarão no centro de tratamento. Por isso que quanto mais profissionais nós tivermos, mais pessoas receberão o nosso formato de tratamento, tá bom? E esses exercícios foram de aproximadamente 50 minutos a 40% a 50% do VO2 máximo estimado, tá bom? Então, um exercício aeróbio bem característico. Os exercícios aeróbios foram determinados como caminhada, corrida na esteira, um remo ou bicicleta estacionária, tá? E a frequência cardíaca deles foi monitorada durante toda a sessão entre 65% e 80% da frequência cardíaca máxima. Lembrando, falei ali de 40% a 50% de VO2 máximo, que é uma variante, um parâmetro nosso, e estou falando agora de frequência cardíaca máxima. O que isso trouxe para nós de favorável? Primeiro, um aumento induzido pelo exercício em MOTS, em brancos não hispânicos, conforme observado em populações adultas. Nós estamos falando de melhora mitocondrial. Quando nós falamos de melhora mitocondrial, nós estamos falando de melhora da capacidade cardiorrespiratória, principalmente aeróbia daquele indivíduo. E essa melhora cardiorrespiratória, essa melhora aeróbia, ela mostra para nós que o resultado disso tudo é uma melhora na condição clínica desse meu paciente. Então, esses MOTs, tá, mitocondriais, eles promovem a homeostase metabólica, é como se eu estivesse reativando o meu sistema de equilíbrio, regulando uma via chamada MPK, e modulando a expressão gênica. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que o exercício físico tem o poder de modulação genética nas nossas células. Essa expressão de MOTS, ela é dependente da idade e detectada em múltiplos tecidos, tudo bem? Incluindo músculo esquelético, circulação, e, por isso, ela é apelidada de hormônio mitocondrial, ou uma mitocina, vamos chamá-la assim, tá bom? Cássio, quer dizer, então, que o exercício aeróbio faz bem ao paciente oncológico? Sim. Cássio, eu preciso controlar o quê para que isso seja positivo? O exercício, ele induz essa expressão, tá, codificada, e realmente ele apresenta uma melhora significativa no desempenho físico do indivíduo, ou seja, melhora da capacidade cardiorrespiratória. Ela, a partir desse modelo, ela passa a regular o metabolismo do músculo esquelético e a expressão gênica aumentou, gerando uma melhor adaptação, principalmente de estresse metabólico. Cássio, estresse metabólico tem alguma coisa a ver com estresse diário? Sem dúvida. Todo estresse que eu passo libera uma descarga hormonal, e essa descarga hormonal, aparentemente, muda a relação que nós chamamos de epigenética. Muda a minha condição genética. Teve um ensaio muito legal, liderado por Cornea, que chama Health Exercise, e eles randomizaram 122 pacientes. 44% deles recebendo quimioterapia e 55% sem tratamento quimioterápico. Tá? E eles pegaram esse grupo todo para uma intervenção de exercícios, onde o N foi de 60 e cuidados habituais 62, ou seja, 60 foram para o protocolo de exercício, 62 fizeram o protocolo normal, sem exercício físico. A intervenção de exercício constituiu em 12 semanas de exercícios aeróbios supervisionados, progressivos e de intensidade moderada. 3 vezes por semana eles tinham treino, com treinamento intervalado de alta intensidade incorporado a partir da 7ª semana, ou seja, foram 6 semanas de treinamento aeróbio, cardiovascular aeróbio, e a partir da 7ª semana foi implementado o exercício intervalado. Sabe o que eles encontraram? Eles encontraram um efeito numericamente superior do exercício na resposta clínica completa. O que é isso? 46,4% versus 30% do grupo controle, e dos 54 participantes que estavam recebendo quimioterapia. Pessoal, nós estamos falando de
cura do câncer. Nós estamos falando da cura. Aqui nós estamos falando que a maioria dos pacientes que fizeram o protocolo de exercício tiveram uma resposta clínica completa, ou seja, sumiu o câncer daquele indivíduo. Tudo bem? Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. E ele comparou também os efeitos de uma intervenção supervisionada no campo de treinamento com os cuidados usuais no volume do tumor em mulheres recebendo quimioterapia. Ou seja, o câncer de mama agora era um câncer de mama avançado e ele comparou o volume tumoral dessas mulheres. Olha que legal. No grupo de exercícios, o volume do tumor foi de 5,06 centímetros no início e de 3,59 após a intervenção. Isso sugere um efeito significativo do exercício na eficácia da quimioterapia. Nós estamos falando que o exercício físico teve a capacidade de potencializar o efeito do quimioterápico. Isso também é extremamente importante. Um estudo comparou um programa de HIIT, ou seja, um protocolo intervalado de alta intensidade, supervisionado durante quimiorradiação, seguido por um programa de exercícios aeróbios não supervisionados, ou seja, durante o HIIT, essas pessoas estavam acompanhadas por um profissional e depois elas foram simplesmente executoras de um protocolo, sem o profissional estar acompanhando. E aí, esse protocolo era de intensidade moderada a vigorosa após a quimiorradiação. A resposta patológica foi completa ou parcialmente completa em 56% dos participantes no grupo de exercícios. Comparando, sabe com quanto? 18% no grupo de cuidados usuais. Pessoal, nós estamos falando de praticamente 3 vezes mais resultado no grupo de exercício do que no grupo que não fez. E quando eu olho para exercícios resistivos, ou seja, o treinamento de musculação, nós vamos falar agora sobre comparações que vêm focadas na força, na fadiga, na caquexia e no próprio tratamento. Quando olhamos para isso, né, olhamos de uma análise geral, uma análise exploratória, os dois grupos de exercício foram combinados e comparados com cuidados usuais. Ou seja, eu peguei um grupo, coloquei para fazer exercício e deixei um grupo sem fazer. E aí, você passa a comparar os dois. O detalhe principal desse trabalho é que ele comparou por 89 meses. Para nós falarmos com um paciente que está completamente isento do câncer, nós falamos de um protocolo de 5 anos de remissão total. Tudo bem? 5 anos são 60 meses. Esse trabalho que eu estou mostrando para vocês foi um trabalho de 89 meses. Ou seja, bem mais que 5 anos. Tudo bem? O que esse trabalho mostrou para nós? Uma redução de risco numericamente superior foi observada no grupo de exercício sobrevida livre de doença, de 0, né? Uma sobrevida livre de 0,68. E um intervalo livre de recorrência. Olha que legal. Então, sobrevida livre de doença e um intervalo livre de recorrência. O que seria isso, Cássio? Sobrevida livre de doença, ou seja, o tempo que eu permaneci sem apresentar novamente um tumor. E o intervalo livre de recorrência, o tempo desse intervalo. E o item, para mim, que é mais importante, é o de sobrevivência total, global. Ou seja, o exercício físico se mostrou numericamente superior nesses 3 fatores. Sobrevida livre da doença, o intervalo livre de recorrência e na sobrevivência global desse paciente. O efeito do exercício na redução do risco de mortalidade pareceu ser maior em mulheres com um tipo específico de tumor, um tipo de tumor chamado HER2 positivo. Tudo bem? E naquelas, se atentem agora, e naquelas que completaram pelo menos 85% da quimioterapia planejada. Então, olha que interessante. Nós estamos falando aqui de pessoas que completaram o seu tratamento em mais de 85%. Os sintomas mais comuns e efeitos adversos do câncer do tratamento são fraquezas e falta de força. E a fadiga relacionada ao câncer difere da pessoa saudável e não pode ser avaliada, aliviada por descanso. Ou seja, olha, mesmo aquela pessoa se recuperando, descansando, a pessoa que está em tratamento oncológico apresenta uma fadiga. Uma meta-análise envolvendo 11.525 participantes em 113 ensaios clínicos, ou seja,
113 ensaios que nós pegamos, 113 trabalhos randomizados, sugeriu que o exercício efetivamente alivia todas essas causas, essa fadiga relacionada ao câncer, durante e após o tratamento anticancerígeno, e é superior a qualquer medicação para melhorar esse quadro. Ou seja, o exercício físico tem o poder de melhorar todas as relações de falta de força e fraqueza relacionada ao tratamento oncológico. A caquexia de câncer é uma síndrome multifatorial complexa que é altamente prevalente em paciente com câncer. O que é caquexia? Perda de massa muscular, assim, em grande quantidade, tá bom? Ela é caracterizada por distúrbios metabólicos que resultam em perda de peso devido a um declínio muito grande na massa muscular esquelética, com ou sem perda de gordura. Na maioria das vezes, nós vemos que as pessoas nem perdem tanta gordura, mas perdem muita massa muscular. Os estudos mostraram que fatores derivados de tumor, como proteína relacionada ao hormônio paradídeo e a miostatina, resultam em perda muscular e de perda de peso, que pode ser completamente invertida com exercício de musculação. Olha, nós estamos dizendo, o exercício resistido gera uma competição favorável contra a caquexia. Tudo bem? Existe um gene chamado E4292, chamado ApoE. Ele é um fator de risco para a doença de Alzheimer, tá? Também. Um estudo clínico mostrou que pacientes com câncer de mama que transportam a versão E4 do gene são mais propensas a desenvolver a disfunção cognitiva após a quimioterapia. Nós não estamos falando simplesmente de tratar, fazer a quimioterapia e depois vida que segue. Não, nós sabemos que tem muitas consequências após o tratamento. E o exercício físico vem melhorando todo esse quadro. O exercício resistido, inclusive, compete fazendo com que o processo cognitivo seja mais otimizado na pessoa do que aquela pessoa que não o faz. Os efeitos do exercício na angiogênese dentro dos tumores e seus mecanismos de regulação que promovem, né, a angiogênese muscular esquelética através de uma proteína que é a GC1A, perdão. O exercício pode ser usado modulando a angiogênese, que desempenha um papel ativo no crescimento tumoral, metástase e na própria terapia. Pessoal, nós estamos falando aqui do exercício físico modular algumas coisas, no caso aqui uma proteína específica, e que a modulação dela melhora e diminui o quadro de angiogênese, né? Ou seja, faz um papel ativo no crescimento tumoral, reduz esse tipo de crescimento. E o que eu tenho como conclusão para vocês disso tudo? Os estudos pré-clínicos e clínicos mostram que se o exercício exerce um efeito de alta resolução antitumoral, ou o tumor depende desse contexto, incluindo o tipo de tumorante e os parâmetros do exercício. Ou seja, o que eu quero dizer é, eu preciso combinar qual é o tipo de tumor, qual é o tipo de quimioterápico e o que eu vou fazer de exercício físico. Então, esse é o primeiro papel. Na maioria dos casos, o exercício pode reduzir a incidência de uma variedade de câncer, inibir a progressão do câncer após diagnóstico, aliviar os sintomas e efeitos colaterais do tratamento anticancerígeno e, principalmente, prolongar a sobrevivência desse paciente. Tudo bem? Deixa eu fechar com vocês aqui. Muito obrigada. Fui falando tudo muito rápido, né? Não, estava excelente. Muito obrigada, A ideia principal aqui é abrir para vocês uma oportunidade para que vocês perguntem agora para mim coisas específicas, tá bom? Então, agora eu fico à disposição de vocês aqui. Eu quis mostrar o que o exercício tem capacidade de fazer, qual é o poder dele frente a tudo isso, para que vocês possam abrir aí o leque de perguntas e perguntem tudo aquilo que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. Se tiverem alguma pergunta, podem abrir o áudio ou levantar a mão virtual do Zoom, tá? Tatiana, então, quer falar? Sim, professor. No momento eu estou com um caso de uma pessoa da família com câncer de próstata, né? É um homem. Nos homens também tem esse efeito? Porque a gente está falando de menina, né? Mas como é uma questão pessoal, eu tive que abrir. Claro, e se alguém tiver outro caso aí, por favor, traga agora que eu respondo aqui. Se eu não conseguir deixar claro para vocês, eu passo meu contato para vocês aqui e deixo o processo aberto para que vocês entrem em contato comigo, tá bom? Então, por favor.
O tratamento do exercício frente ao câncer, ele funciona basicamente para todos os tipos, tá? Nós temos alguns tipos de câncer mais agressivos, outros menos agressivos. Câncer de pulmão, por exemplo, nós temos poucos resultados. Câncer de pâncreas, poucos. Mas, no seu caso, efetivamente, o câncer de próstata, nós temos resultados muito bons, tá? Talvez tão bons até do que quando eu apresento para vocês em relação ao câncer de mama. Então, os resultados são muito favoráveis. Os exercícios, eles podem ser mesclados, sejam eles exercícios cardiovasculares, exercícios resistidos, para que possa ser feito parte do tratamento. A grande parte do tratamento é feita durante a ação do próprio protocolo de exercício, só quando tem o procedimento invasivo, lá na relação da próstata, nós temos um tempo, esse tempo é o médico que vai determinar por conta do tamanho da agressão gerada pelo procedimento cirúrgico, tá? Essa agressão vai, em média, em torno de 2 a 3 semanas de ausência da atividade. É diminuída a ação do exercício, porque o próprio estímulo do caminhar, o próprio estímulo do pedalar, vai fazer com que eu gere um atrito naquele tecido e eu posso desencadear um mecanismo inflamatório ali. Então, a gente tira um pouquinho o exercício durante esse tempo. Mas, de forma prévia e de forma posterior, nós aplicamos o exercício e os resultados são muito favoráveis. Quais são as intensidades mais alocadas para fazer o exercício? Nós vamos falar aqui das intensidades mais baixas. Não estou dizendo que isso vai ser regra para todo mundo, tá? Mas eu preciso colocar intensidades baixas. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu estou falando de forma aberta, de forma muito generalizada, e aí eu não conheço a pessoa que está do outro lado, tá bom? Então, Cássio, quando essa pessoa está com você diretamente, eu consigo modular o exercício e prescrever de forma muito direta, muito específica para ela, para buscar o resultado efetivo. Quando eu estou falando de forma muito aberta, a minha fala é: fazer exercício é bom. Então, primeiro caminho, é melhor fazer do que não fazer. Segundo, o exercício de característica aeróbia, cardiovascular e o exercício de musculação também será viável. Qual a intensidade? Inicialmente, de uma forma leve, que a percepção de esforço para aquele que está me escutando seja assim: eu estou caminhando, consigo caminhar e consigo conversar com a pessoa que está ao meu lado. Isso dá para nós uma percepção leve. Para o pessoal do fitness training, para o personal trainer que está me escutando, nós temos condições de modular isso de forma direta, seja pela variabilidade da frequência cardíaca, seja por um teste de VO2, né? Nós conseguimos pontuar mais isso. Então, é claro, se vocês estiverem atendendo esse paciente, nós seremos muito mais assertivos, muito mais diretivos na condição, tá? E na musculação, nós temos a mesma coisa. Quanto maior o trabalho de fortalecimento muscular, melhor o ganho e a resposta de diminuição tumoral. Isso para nós é extremamente viável, então dá para você usar, Tatiana, nas duas formas aí de aplicabilidade, tá bom? Se você quiser, eu deixo aberto aqui para você, inclusive o meu contato. Aqui, Melo, não sei se vocês vão disponibilizar o contato, na apresentação tem o meu WhatsApp direto lá. E aí, por favor, manda para mim, eu faço questão aí de prescrever para você, né, para esse familiar seu, de maneira direta, tá bom? Pode me mandar aí que eu faço isso com o maior prazer. Beleza? Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá. Professor Cássio, parabéns, ótima aula. Obrigado. Eu queria, é uma curiosidade mesmo, como você disse, o exercício aeróbico e o de força, né, o de musculação. Aí, em relação àquele início da aula a respeito dos medicamentos que sofrem uma interferência, então pode ter uma interferência negativa, algum desses exercícios tem uma diferença nessa interferência ou não? Qualquer tipo de esporte, seja de força ou seja aeróbico, de condicionamento, né? Show de bola a pergunta. Eu vou trazer algo para vocês aqui agora, é tão recente, tão, né, perto do que eu estou vivendo hoje aqui. A aplicação do projeto que nós tínhamos em Barretos era exatamente para a gente descobrir essas variáveis. Nós não temos, infelizmente ainda, nada na literatura que possa comparar, por exemplo, modalidades de exercícios físicos para diferentes tipos tumorais. Então, nós não temos isso ainda, a literatura não tem isso ainda. Então, por exemplo, Cássio, será que fazer musculação para câncer de mama triplo negativo é melhor que fazer esteira para câncer de mama triplo negativo? Não sei. Nós sabemos que quando os protocolos são cruzados,
existe algo favorável ali. Quando foi testado algumas drogas, por exemplo, a Dox, ela foi testada, aquela droga não foi mais utilizada com exercício físico no paciente, até porque o efeito inicial dela foi negativo. Então, nós não testamos depois exercício aeróbio nem resistido nessa condição clínica, tá? Até porque o comitê de ética acaba gerando umas certas limitações para nós frente a isso. Mas a condição hoje que nós estamos, Poli, é de enxergarmos assim, nós vamos chegar nisso, tenho certeza, tá? Nós vamos chegar nessa condição aí. Esse é meu trabalho de doutorado, tá? Então, nós vamos chegar nessa condição. Nós vamos conseguir olhar daqui a pouco e falar assim, olha, para quem tem câncer de próstata com tal característica, fazer o exercício leg press com um tanto de carga, um percentual de carga X, com intensidade X, vai trazer para você um efeito melhor que você fizesse um outro tipo de exercício. Ou, no mínimo, nós vamos saber qual intensidade vai ter um impacto maior na condição do tumor, tá? Então, isso ainda a gente não tem, a literatura não nos traz ainda nada disso, mas daqui a pouco nós vamos trazer algo específico disso aí, tenho certeza, né? Nós estamos engatinhando no processo, mas daqui a pouco a gente levanta e passa a correr. Excelente, bom demais. Durante o meu mestrado, eu fui co-orientadora de um projeto que a gente tinha ligação com o Hospital de Câncer de Barretos. Aí aquela caminhada que eles fazem, a gente tinha até as blusinhas, vendia as blusas para eles, e é muito bacana mesmo. E aqui na prefeitura eu trabalho com oncológicos, né? Em internação domiciliar. Então, só que, infelizmente, a maior parte já é mais agravada, o cuidado paliativo, que é o nosso foco, mas nós ainda temos alguns tratamentos que são funcionais, então a fisioterapia sempre fica tentando estimular exercícios, sempre leves, né, pelo condicionamento mesmo. Aí eu achei bem interessante essa questão do medicamento, da interferência e da intensidade do treino. Muito bom. Infelizmente, eu vou dizer assim, eu estou falando, pessoal, realmente de algo assim, é muito recente, né? O exercício, a pressão do exercício do tratamento oncológico, ela é muito recente. E aí, infelizmente, quando o paciente muitas vezes chega na nossa mão, ele já está no estágio muitas vezes avançado. Então, aplicar ele no estágio avançado, me perguntaram isso agora aqui no chat também, tá? Em qualquer estágio. Então, quando ele chega em estágio avançado, pessoal, nós temos que dosar uma outra condição. Qual que é a outra condição que nós dosamos? Se o paciente está perdendo muita massa muscular, nós focamos com o exercício resistido. E aí eu doso a intensidade do exercício resistido para que esse paciente... eu não vou falar para que ele não perca massa muscular, porque aí, nossa, se acontecesse isso, seria uma maravilha. Mas para, pelo menos, eu dificultar a perda muscular dele. E aí nós temos que ter uma parceria muito legal com um nutricionista que está acompanhando, né? Poli sabe disso aí melhor que eu. Por quê? Porque dependendo da base proteica, a pessoa às vezes não consegue comer, dependendo, ou seja, tentar fazer com que a resposta, vou chamar aqui de resposta anabólica, se torne positiva, mas nem sempre isso é possível, tá? Então, acaba sendo um processo mais difícil ali. Nós não usamos exercícios aeróbios em pacientes que estão já em quadro de caquexia. Por quê? Porque nós entendemos que o processo metabólico desse paciente já está tão aumentado e quando eu coloco ele para fazer exercícios aeróbios, nós aumentamos a resposta metabólica. E aí é como se, infelizmente, pessoal, eu vou dizer assim, infelizmente a caquexia, ela é o processo final, né? Eu já estou no limite, é o processo final do paciente oncológico, tá? Reverter um quadro oncológico que já entrou na caquexia, eu vou dizer que só na mão de Deus aí, mas é mais complicado nessa condição. Então, dependendo do estágio tumoral, mesmo estágio avançado, que não tem entrado em quimioterapia, eu posso garantir para vocês que o exercício tem uma condição muito boa de melhorar e reverter o quadro, tá? Agora, quando já entra no quadro da caquexia, que a gente considera ele talvez a última fase ali do processo, infelizmente, as chances são bem pequenas aí, e a gente descarta 100% do exercício aeróbio, tá? É uma característica diferente aí. Obrigada, Cássio. Nós temos mais uma pergunta aqui. A Edna, pode falar, Edna. Oi, professor. Tudo bem, dona Edna? Como está? Tudo bem, tudo bem. Tudo Professor, bom. e assim, para classificar um paciente, um aluno que está se tratando, que é paciente de câncer, né? Em qual estágio ele entra? É inicial ou único?
Em qual classificação ele está de condicionamento, Legal, para mim Edna. avaliar ele? Legal, Você- muito boa Eu pergunta. pensaria que seria único. Entenda assim, assim, toda vez posso- que a gente vai avaliar um paciente oncológico, nós vamos passar a avaliá-lo onde estão a concentração do que vai ser feito naquele momento. Então, por exemplo, eu preciso saber qual é a fase do tratamento que ele vai estar. Então, a primeira pergunta minha para ele é, olha, legal, qual é o tipo de tumor que você tem? Então, ele me apresenta o tipo tumoral, eu vou estudar aquele tipo de tumor para saber qual a característica de exercício que vai ter um impacto maior, né, ali, se é um tumor que responde a características hormonais, o HER2 positivo, por exemplo, ou um hormônio que não responde a características hormonais, o triplo negativo é um deles. Então, qual é o tipo de tumor e qual a característica dele? Então, a primeira coisa que eu vou olhar. Segunda condição, qual é a fase do tratamento que essa pessoa vai estar? Ou seja, doutor, olha, qual é a fase do tratamento? Qual é a sua estratégia para o procedimento agora que vai ser realizado? Vai ser realizado um procedimento cirúrgico de imediato, porque o tumor é muito grande? Ou dá tempo nós aplicarmos a combinação de exercício, alimentação e quimioterapia? Então, vai depender desses fatores. Mas, basicamente, nós começamos em uma fase que equivale a 40% a 50% da capacidade máxima daquele indivíduo. Tá? Isso aí eu estou falando de maneira aberta e geral, mas basicamente de 40% a 50% da capacidade máxima daquele indivíduo. Então, teoricamente, a gente classifica ele como sendo sempre um aluno, sempre como sendo um aluno iniciante, tá? Ali dentro do processo. Porque o procedimento da quimioterapia vai gerar um quadro físico nele diminuído. Então, vai ter fadiga residual, vai ter várias condições aí que vão levar a prejuízo físico como um todo. Tá? Muito legal, muito boa pergunta, viu? Assim, eu fiquei com essa dúvida na cabeça, porque, por exemplo, se eu sou ativa e me apresento como um tumor, em qual fase de condicionamento eu estaria, né? Mesmo sendo ativa fisicamente. Edna, o que a gente vê muito é o seguinte, mesmo essa pessoa sendo ativa, quando ela vai passar pelo tratamento quimioterápico, dependendo do qual é o tratamento, qual é a proposta de tratamento, essa pessoa, vou dizer da seguinte maneira, infelizmente a quimioterapia é como se eu estivesse dando uma paulada na pessoa, tá? Ela deprime muito a característica sistêmica. Então, leva para nós uma condição aí que, infelizmente, nem sempre aquela pessoa que se mantém em um estágio ativo, né? Antes da descoberta do tumor, nem sempre ela consegue manter esse mesmo estágio, tá? Então, hoje, por cautela, até para que eu possa otimizar o trabalho e fazer com que alcance maior perspectiva de incidência do tratamento, ou seja, sem gerar problemas no tratamento, nós começamos na intensidade mais embaixo, para que eu possa garantir que isso aconteça com segurança. Ótimo, professor. Ótimo saber disso. Muito obrigada. De nada, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, agradecemos a todos, agradeço ao Cássio também. Caso vocês tenham alguma pergunta que vocês queiram fazer, podem me enviar ou então enviar no grupo, eu vou liberar ali para que todo mundo possa interagir. Bom, antes da gente